Olá, galera do oitavo ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Iniciando hoje a semana 4 com o tema atmosfera. Então, no PET, no início da semana 4, nós temos o seguinte: caro estudante, nessa semana você vai compreender a composição e as funções da atmosfera, identificar as camadas da atmosfera, compreender as características do ar, entender a importância da camada de ozônio, entender o mecanismo do efeito estufa e conhecer as ações do homem que intensificam seu efeito. Então vamos falar de atmosfera. Proteção invisível, o papel da atmosfera na Terra. A atmosfera é uma grande camada de ar que protege o planeta Terra. Protege contra o quê? Protege dos ventos solares, né, que são partículas que vêm, né, que são lançadas do Sol em direção ao espaço e vêm em direção ao nosso planeta, e graças à atmosfera, essas partículas elas não atingem a nossa superfície diretamente, né, ela é desviada, porque a atmosfera nos protege também de asteroides, né, de meteoros grandes que vêm em direção à Terra, e aí quando elas entram, né, na superfície da Terra, essas rochas espaciais elas vão sendo fragmentadas, né, e chegam até a superfície em fagulhas ou então em pequenos fragmentos que não causam danos à superfície, a menos que fossem muito gigantescos. Mas no geral essas rochas espaciais que entram na atmosfera terrestre são degradadas, são fragmentadas graças à nossa atmosfera. Suas características variam ao longo de sua extensão vertical de aproximadamente 100 km, então a 100 mil quilômetros, né? Então a distância aqui da superfície terrestre até a última camada da atmosfera tem aproximadamente 100 mil quilômetros de distância. A atmosfera é composta por diversos gases, como por exemplo o nitrogênio, o oxigênio, né, o nosso precioso oxigênio, o hélio e outros gases nobres, além dos gases do efeito estufa, os chamados GE. Já a gente vai falar exclusivamente de efeito estufa, e aí eu vou voltar a falar dos GEs e vou explicar a importância deles. Dentre estes gases, nós podemos citar o gás carbônico, né, o CO2 ou o metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, perfluorcarbonetos e o vapor de água. A coluna de ar que compõe a nossa atmosfera exerce uma pressão, chamada de pressão atmosférica. Então, todos esses gases, né, que compõem aqui a atmosfera, como eu falei para vocês, oxigênio, gás carbônico, todos esses gases que nós citamos no slide anterior, são matéria. Como nós aprendemos, tudo aquilo que está ao nosso redor, praticamente tudo aquilo que existe é matéria, tudo que é composto por átomos é matéria. Então esses gases, eles são compostos por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, combinados, né, formando as diferentes moléculas que formam as diferentes substâncias, ou seja, os diferentes tipos de gases que compõem essa atmosfera. Então, essas partículas, né, essa matéria, todos esses átomos, todas essas moléculas de gases juntos aqui formam uma pressão, exercem uma pressão sobre a superfície, né, fazem um peso aqui sobre a superfície. Em regiões com menor altitude, que são regiões mais baixas aqui, ó, por exemplo, quanto mais próximo do nível do mar, menor a altitude. Nas regiões litorâneas, né, nas praias, nós estamos bem no nível do mar, ou seja, em menores altitudes. São as menores altitudes da superfície terrestre. Enquanto que quanto mais nós nos afastamos do nível do mar e nós subimos aqui o relevo, né, como nós sabemos, a superfície terrestre ela é composta por diferentes relevos. E então, quanto mais alto, né, nós dizemos que maior a altitude. Quanto mais longe do nível do mar, maior a altitude. Em regiões de maior altitude, existe uma menor pressão atmosférica, ou seja, a força exercida por todas essas moléculas de gases aqui exerce uma pressão menor, enquanto que nas regiões de menor altitude, próximas ao nível do mar, essa pressão é maior, porque são mais moléculas de gases aqui acumuladas, fazendo mais peso, né, exercendo uma pressão maior sobre a superfície da Terra.
Essa pressão atmosférica depende da densidade do ar, sendo maior ao nível do mar e menor nas grandes altitudes, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Essa imagem aqui explica um pouco melhor essa questão da pressão atmosférica. Olha, como nós sabemos, os gases que compõem a nossa atmosfera é composto por partículas, né? São átomos combinados ali que formam partículas, as partículas dos gases. Essas partículas, elas sofrem a ação da gravidade, como toda a matéria, né? Aqui no nosso planeta, sofre a ação da gravidade, que é uma força que puxa todas as partículas, toda a matéria, para o centro do planeta. Então, quanto mais próximo do centro do planeta, maior a força da gravidade, mais intensa é a força de atração da gravidade. Então, essas partículas, elas estão mais concentradas em regiões aqui de menor altitude, né, que são mais próximas do centro do planeta. Então, nós temos uma concentração maior de moléculas, fazendo, então, uma maior pressão, né, atmosférica. Já em regiões de altas altitudes, né, como, por exemplo, em topos de montanhas, nós temos uma menor pressão atmosférica, porque essas moléculas, elas estão presentes aqui, só que elas estão mais espaçadas, né, mais distantes umas das outras, porque a força da gravidade aqui é um pouco menor, menos intensa, comparada aqui com essas regiões de menor altitude. Então, nós temos aqui uma menor pressão atmosférica, menos partículas acumuladas exercendo uma força menor sobre a atmosfera, então uma pressão menor. Já aqui, nós temos uma maior pressão atmosférica, ou seja, um maior peso, né? Uma maior quantidade de partículas ali acumuladas fazendo essa pressão. Vamos falar das camadas da atmosfera. A atmosfera ela é dividida em 5 camadas. Vamos conhecer cada uma delas. Nós vivemos numa camada chamada troposfera. É a camada que corresponde a 80% do peso total da atmosfera. Como eu disse para vocês, quanto mais próximo do centro do planeta, maior a força da gravidade, né? Maior a atração gravitacional. Então, eu tenho uma maior concentração de moléculas de gases aqui, exercendo uma maior pressão, então, maior peso, né? Então, 80% do peso da atmosfera está aqui localizada nessa região da troposfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como, por exemplo, a formação de nuvens, né, onde vai ocorrer depois a chuva, neve, os raios, todos os fenômenos meteorológicos que nós conhecemos acontecem aqui na troposfera. Depois nós temos a estratosfera, que se estende até 50 quilômetros da superfície. E na estratosfera está localizada a camada de ozônio, que é uma camada composta por um gás chamado ozônio. A fórmula química dele aqui, ó, O3, né? Cada molécula de ozônio, de gás ozônio, é composto por 3 átomos de oxigênio combinados. Então, essa camada de ozônio filtra a radiação ultravioleta e é fundamental para a manutenção dos seres vivos na Terra. Os raios solares, os raios, né, que são emanados do Sol e vêm em direção ao nosso planeta, têm diferentes intensidades, alguns mais intensos, outros menos intensos. Um tipo desses raios mais intensos é o que nós chamamos de raios ultravioleta. Se não fosse a camada de ozônio, toda essa radiação ultravioleta ia atingir a superfície do nosso planeta e ia prejudicar os seres vivos, né? Porque os raios violetas são muito fortes, muito intensos, causariam queimaduras na pele e todos os problemas assim, né? Nesse sentido de aquecimento excessivo. Então, a camada de ozônio faz esse filtro. Então, ela não deixa com que toda essa radiação penetre na nossa troposfera, protegendo assim os seres vivos. Logo em seguida, nós temos a mesosfera, uma camada um pouco ainda misteriosa, pois não se tem muitos estudos acerca dessa camada da atmosfera. O que se sabe é que é uma camada com baixíssimas temperaturas, onde se pode chegar até menos 100 graus Celsius aqui nessa região. E logo acima nós temos a termosfera, que é uma camada onde a temperatura é altíssima, podendo chegar até 1.500 graus Celsius. É aqui na termosfera onde estão localizados os satélites, né, que estão em órbita do nosso planeta. E depois nós temos a exosfera, onde a atmosfera vai se esvaindo, vai se tornando vácuo cósmico, ou seja, o finalzinho da atmosfera, né? Daqui para lá já não é mais a atmosfera terrestre e sim o espaço, né? O vácuo cósmico.
Vamos falar sobre efeito estufa e aquecimento global. A Terra ela recebe o calor que é emitido pelo Sol. Quando esse calor ele chega, que ele atinge a superfície terrestre, parte é absorvida pela nossa atmosfera e parte é dissipada, devolvida para o espaço. Então, uma parte desse calor que é devolvido, que é refletido aqui de volta para o espaço, fica retido na nossa atmosfera graças aos gases do efeito estufa, aos GE, né? Nós falamos, eu falei para vocês já que a gente já falaria sobre eles novamente. Então, esses gases do efeito estufa são responsáveis por manter esse calor, parte desse calor, evitando que todo o calor se perca para o espaço. Se fosse assim, se todo o calor se perdesse, fosse refletido de volta para o espaço, nosso planeta teria uma temperatura que não seria condizente com a vida, né? Seria uma temperatura muito baixa, onde nós não teríamos o desenvolvimento da vida como nós conhecemos aqui. Então, graças a esses gases do efeito estufa, parte desse calor fica retido, fazendo com que o nosso planeta tenha uma temperatura ideal para o desenvolvimento da vida. Então, os gases do efeito estufa são extremamente importantes. Esse efeito estufa é extremamente importante para o nosso planeta. Infelizmente, a partir da Revolução Industrial no século XVIII, né, que aconteceu no século XVIII, e as demais revoluções tecnológicas que se seguiram, as atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamento, vêm contribuindo cada vez mais para o aumento do lançamento de gases de efeito estufa que intensificam esse fenômeno, causando o aquecimento global. Então, os gases do efeito estufa, eles são interessantes, pois eles retêm parte do calor aqui na nossa superfície terrestre. Só que se eu tenho muitos gases do efeito estufa, mais do que o normal, né, na atmosfera, o que vai acontecer? Esse fenômeno ele vai ser intensificado, então muito mais calor vai ser retido na superfície, fazendo com que as temperaturas do nosso planeta aumentem e muito, causando problemas ambientais. Nós chamamos esses problemas de aquecimento global. Nós podemos citar como consequência do aquecimento global o fenômeno do derretimento das geleiras polares, o aumento do nível do mar, né, devido a esse gelo todo que vai derretendo, além de fenômenos cíclicos, né, como tufões e fenômenos meteorológicos, né, catástrofes e mudanças climáticas que vêm tornando-se cada vez mais frequentes. Então, em algumas regiões não chove, fica muito seco, outras regiões chove demais, fica alagado, então causam-se um desequilíbrio climático, um desequilíbrio ambiental. Pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham acompanhado as aulas, estejam fazendo as atividades. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, só me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, lá no Google Classroom, tá bom? Estou à disposição de vocês. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.